A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 6, o início da grande tribulação. Quando é que vai iniciar a grande tribulação? Ela vai iniciar no arrebatamento da igreja e vai durar um período de 7 anos. Vamos fazer agora aqui um resumo, tá? Então nós temos aqui o arrebatamento da igreja. O que vai estar acontecendo no céu? Então os salvos em Jesus vai estar vivenciando o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro. E aqui na Terra, os não salvos, aqueles que não creram em Jesus, o que vai estar acontecendo? A grande tribulação. E vai durar um período de 7 anos. Então aqui é um resumo do que vai estar acontecendo nesse período de 7 anos, que inicia quando? Com o arrebatamento da igreja. Então vamos lá. A grande tribulação. Este é um período, vai ser repleto de acontecimentos terríveis. Vale ressaltar que somente os não salvos passarão por eles. Vai acontecer muitas coisas nesse período. E são coisas terríveis. Para quem? Para quem vai estar aqui na Terra. Porque nós que vamos estar lá no céu, vamos só viver o quê? Alegria, coisas boas, estar com o Senhor. Vamos passar lá pelo tribunal de Cristo, a bodas do Cordeiro. É isso que nós vamos viver. Mas quem estiver aqui na Terra vai sofrer muito. E assim, ao meu ver, o primeiro acontecimento será o desespero das pessoas quando os crentes desaparecerem. Vai ser um grande caos, né? Acredito que os mais desesperados serão aqueles que ouviram a palavra e que não creram, né? Que ouviram falar do arrebatamento da igreja, mas não acreditaram, não ficaram firmes, né, com o Senhor. Então, assim, imagine as pessoas vão estar conversando. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o dia, não sabe nada. Por exemplo, eu posso estar aqui gravando a aula com vocês aqui e de repente o Senhor voltar e eu ir embora. Fica aqui ligado o computador, a minha casa, se tiver panela no fogo, vai ficar ligado, né? A pessoa está na escola, as crianças na escola, os adolescentes, está numa rodinha conversando, ou pode estar no culto, né? Na hora do culto ali e o Senhor buscar. Vai ter pessoas que vão estar dirigindo, pessoas que estão pilotando avião. Aonde estiver um crente, lá no hospital, né? Às vezes está lá o médico tratando do paciente, de repente o paciente desaparece da cama, ou o contrário, né? Então, assim, vai ser um desespero total, porque muitas pessoas, pela graça e misericórdia do Senhor, tem muitos salvos, né? E eles vão desaparecer e vai ser aquele grande desespero. Com todos esses acontecimentos, surgiram o quê? Muitas especulações e muitas teorias sobre o desaparecimento do povo de Deus. Existe uma teoria, né? É muito forte, há muito tempo, desde quando aceitei Jesus, eu sempre escutei falar sobre isso. Dizem, né? As pessoas aí, os astrólogos, os astrônomos, tudo mais, está vivendo o quê? Na era do peixes, né? Que falam que começou essa era com o quê? Com Jesus Cristo. Até porque o símbolo do cristão é um peixe. E eles falam que está para vir o que? A era de Aquário, que é uma era em que tem a tecnologia, a inovação, a evolução e tudo mais. E eles falam que existe um povo, né, que está impedindo esse desenvolvimento, que tem um povo aqui que ele é evoluído, que precisa crescer e tudo mais. E aí vai vir os alienígenas, uma força cósmica, cada um fala uma coisa. E esse povo será tirado da terra. Então você já percebe que o inimigo ele já está embutindo algumas coisas na cabeça das pessoas, né, que vai ter, e ele sabe, né, o inimigo de nossas almas, ele conhece a palavra melhor do que nós. Ele sabe que isso vai acontecer, né? Então, só que ele quer o quê? Quanto mais pessoas com ele. E aí já tem essa linha de pensamento e outras tantas aí. E nessa época que com certeza surgirão outras, surgirão essas, mas para nós que somos salvos isso não importa, porque nós vamos estar na glória com o Senhor. Jesus disse que os salvos são a luz do mundo. Se os salvos não estarão mais aqui, significa que o mundo estará nas trevas espirituais. Vale lembrar que o Senhor fala que nós somos a luz. E se a igreja não vai estar aqui, então, assim, algumas palavras, se a gente for ler, né, a Bíblia, tem algumas coisas que estão ali que não vai ter mais sentido. Porque a nossa esperança é o quê? A vinda do Senhor. E o Senhor já veio e arrebatou a igreja. Então, tem algumas coisas ali, profecias que já se cumpriram, né? E assim, não vai ter a igreja aqui para pregar, não vai ter a luz. Aí algumas pessoas podem perguntar, não é o tema aqui da nossa lição, né? Vai ter salvação nessa época? Vai ter salvação, vai ter pessoas que vão se arrepender do que fez, de não ter crido no Senhor Jesus. Mas vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele não vai estar mais aqui atuando na terra como ele atua hoje. Então vai ser muito difícil. Hoje nós estamos no momento da graça,
um período que o Senhor tem misericórdia, graça, o Espírito Santo. Mas na grande tribulação, isso não vai ocorrer. Né? Então a gente sabe que se a pessoa ela se arrepender, ela fala assim, puxa, eu errei, eu não criei no Senhor Jesus e agora ele buscou a igreja, mas eu não vou aceitar o sinal da besta, eu não vou fazer o que o anticristo quer, ok. Só que ela vai pagar com o quê? Com a própria vida, porque com certeza ela vai ser perseguida pelo anticristo. Então vai ser bem difícil. Então algumas pessoas até brincam, falam, você não sabe o que está falando. Ah, mas se eu não for salvo agora, se eu não subir com a igreja, lá na grande tribulação eu vou. Mas lá vai ser terrível. Se nós temos aflições hoje, nós temos dificuldades hoje, que não são poucas, são grandes, mas lá vai ser muito maior. E hoje nós temos o que? O Espírito Santo Consolador. Ele atua através das nossas vidas, a gente fala de Jesus, o Senhor está aqui. Né? Algumas pessoas falam assim, Renata, então o Espírito Santo não vai agir de forma alguma? Olha, não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, que não será como os dias de hoje. Como sabe, a graça que nós temos nos dias de hoje, porque vai acabar esse período da graça. Então vai ser muito difícil. Temos que ir no arrebatamento da igreja. Foque nisso, não fique pensando. Eu ouço, às vezes, adolescente, pessoas até mais antigas, não, vai dar tempo. Olha, a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Então estejamos prontos, porque o que vai acontecer aqui nessa terra será coisas terríveis. Vamos lá. Surgimento do anticristo. O anticristo somente se revelará após o arrebatamento da igreja, momento em que o Espírito Santo não atuará da mesma forma que na terra. Olha esse versículo aqui, está na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7 ao 8. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo, até que se afaste aquele que a detém. Quem é aquele que a detém? É o Espírito Santo. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Mas isso é lá no final. Né? Então vai ter esse período ainda de grande sofrimento para o Senhor depois vir e destruir o anticristo e o falso profeta que a gente vai estudar mais para frente. Quem será o anticristo? O anticristo será um homem usado pelo diabo, que possui muita habilidade, é muito inteligente e principalmente persuasivo e fará sinais e prodígios. O que é persuasivo? É aquela pessoa que conversa bem, que sabe convencer as pessoas. Vai ser uma pessoa que você olhando de primeira fala assim, nossa, que pessoa 10, que boa pessoa é essa. Mas ele vai ser o que? Usado pelo diabo. E esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Está lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 ao 10. Continuando, né? Será o último governo mundial e consiste em 10 reinos. Está lá em Apocalipse, capítulo 17, do 12 ao 14. Não vou me aprofundar, porque isso aqui dá bastante história, bastante conversa. E que estará sob o seu controle e trará grandes soluções políticas, sociais e econômicas. E aqui eu vou deixar o meu pensamento, né? Que outros pastores, outras pessoas também pensam da mesma forma. Para ele, no início, olha, pensa bem, a igreja vai ser arrebatada. Milhares de crentes vão sumir. Vai deixar suas casas, seus empregos, seus automóveis, seu dinheiro na conta, vagas em escola. Então, quer dizer, vai ser fácil no começo, vai ter aquele desespero, aquele caos, as pessoas vão ficar desesperadas, vai surgir o anticristo, que vai trazer soluções, vai ser uma pessoa agradável, vai ser uma pessoa com soluções políticas, sociais, e ele vai fazer. Eu fico imaginando, por exemplo, aqui eu moro numa casa, não é uma mansão, mas é uma boa casa. Então, alguém vai poder morar aqui, né? Alguém vai poder ficar com o meu emprego, alguém vai ficar com o meu automóvel. Então, uma pessoa aí que às vezes está morando na rua, que está com uma dificuldade, vai poder assumir os meus bens, porque ele, para mim, já não vai ter mais sentido algum. Estarei com o Senhor. Vamos lá. E o período da grande tribulação, né? Ela vai ter duas fases, que são aqui, ó. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de terrível tribulação. Então, esse é o período da grande tribulação, dividido em 2 fases. Essa falsa paz vai ser logo no começo, em que ele vai fazer essas soluções que a gente falou, política, social, vai ser uma pessoa agradável e tudo mais. Mas vai chegar um determinado momento, na metade aí, em que ele vai se revelar. E aí vai começar a grande perseguição mesmo.
Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Lembrando, que uma semana na Bíblia significa o quê? 7 anos. Então aqui, quando ele fala de uma semana, está falando desse período dos 7 anos, e na metade ele vai quebrar o acordo. Tanto é que os judeus, eles vão olhar com bons olhos o anticristo. Lógico, eles não sabem que é o anticristo, só que depois ele vai querer adoração, ele vai quebrar esse concerto com o povo judeu principalmente, e vai perseguir não só o povo judeu, mas todos aqueles que não aceitarem o sinal da besta. E aí, chegando à conclusão, a grande tribulação será um tempo terrível que acontecerá após o arrebatamento. Por isso, como tenho dito em todas as aulas, vamos ficar firmes com Cristo para vivenciarmos as coisas boas dos céus. Mas também quero destacar a importância de falarmos de Jesus para que mais pessoas o reconheçam como Salvador. A gente vem falando nessas últimas aulas aí, nessas 5 aulas, hoje a sexta, falando de ficarmos firmes com o Senhor Jesus. Vamos nos fortalecer nele. Vamos ficar ali. Se nós errarmos, peça perdão, se reconcilie com seu irmão. Mas também fale de Jesus, porque mais almas precisam conhecer o Senhor Jesus, para não vivenciar esse período da grande tribulação, que será tão terrível para os seres humanos, mas que possamos cada vez mais ganhar almas para o reino. E quando eu falo reino, irmãos, não é para assembleia, não é para congregação, não, é para o reino de Deus. Nós devemos trabalhar para o reino. Evangelize. É lógico que quando a gente evangeliza próximo à nossa igreja, é melhor porque a gente quer essa alma junto com a gente. Mas não importa, seja no ônibus, seja na escola, seja onde você estiver, fale de Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura. E isso é independente da idade. Seja criança, seja adolescente, independe. Eu lembro uma vez que meu esposo ensinou um pré-adolescente e falou, na sala, falou, olha, vocês têm que falar que Jesus ama. Não importa onde você está. Se vocês verem uma pessoa, fale, Jesus te ama. E aí, essa criança foi muito engraçada, estava na fase de criança para pré-adolescente, ele estava vindo, acho que para a escola, para algum lugar que ele estava com a mãe dele, e ele subiu no ônibus, e ele chegou para o motorista do ônibus e falou para ele, Jesus te ama. E os olhos do motorista encheu de água, sabe? Porque uma criança fala isso. Então não importa a idade, seja criança, adulto, ancião, nosso papel é pregar o evangelho. Amém? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus nos abençoe grandemente e continue firme com Jesus.